que comida de vó, comida de mãe é tão boa, porque elas fazem aquilo há 10, 20, 30, 40 anos. Então, se eu faço a mesma coisa há 10, 20, 30, 40 anos, não tem como eu estar fazendo cada vez pior. Não, tá fazendo cada vez melhor. E em 40 anos, eu vou ter 40 anos de experiência fazendo aquele prato. Então, acho que a cozinha funciona dessa mesma forma. Eu entrei na cozinha mesmo, com minha mãe, meus avós, meu padrasto, todo mundo cozinhando. Então, eu vivenciei a cozinha de uma maneira diferente que eu vivo hoje em dia. Que não digo afetivamente, mas eu digo da parte de fazer para quem você ama, para quem você conhece. Então, eu cresci na cozinha dos meus pais, meu padrasto, minha mãe e meus avós, convivendo com isso. Nesse meio deles, que tinham essa cozinha como uma área de lazer, uma área de transmissão de amor, de uma forma, através do alimento. Então, eu acho que esse foi o grande tchan de eu me encantar tanto pela gastronomia. E quando de fato chegou a hora de escolher uma profissão, eu percebi que a cozinha era o meu lugar. Ele terminou a faculdade, aí eu fiquei sabendo que ele ia fazer um intercâmbio para poder aperfeiçoar o inglês, para poder fazer essa pós dele na Suíça. Mas ele correu assim, ele pegou o dinheiro, o resto do dinheiro da venda do carro. Ele tinha um empreendimento junto com o Guilherme, e aí ele pegou todo o lucro desse empreendimento e colocou para pagar o primeiro semestre. Aí quando chegou o segundo semestre, ele tentou alguma coisa, mas não deu, aí pensou em voltar. Aí a família falou, não, você não vai voltar, que agora você já tá aí, vai ficar. E falei que não foi uma vaquinha, foi uma boiada, né, que nós fizemos, cada um deu um pouco, e aí ele terminou. E lá ele falou com a gente que ele ia honrar cada pessoa que teria ajudado. Então, isso emociona bastante, né? A Suíça foi um país que acho que marcou muito a minha vida, principalmente profissionalmente, porque foi onde eu mais cresci, eu não tenho como negar isso. Não só na faculdade, que éramos 27 pessoas, estudantes, e tínhamos 21 nacionalidades diferentes, no mundo inteiro tinha gente, todo canto do mundo tinha, então essa troca de cultura era muito importante. E foi onde eu acho que todo mundo cresceu. Lógico que as aulas são importantes, a gente aprende muito com os professores, com a didática, com tudo, mas acho que essa troca cultural foi o maior crescimento que eu tive lá na faculdade. E depois eu fiz um estágio no restaurante 2 estrelas Michelin, que foi um restaurante rígido, bem rígido, de um chefe francês bem rígido também. Eu tinha um problema da língua, a faculdade é tudo inglês, eu falava inglês, mas no restaurante era tudo em francês. Ninguém falava inglês, tinha um que falava, mas também não fazia questão. Eu tive que me adaptar à língua, então no começo eles eram até pacientes, mas depois da correria da cozinha, acho que quem convive na cozinha sabe o quão perturbador é no ápice de uma cozinha. Então, foram momentos difíceis, a gente trabalhava o dia inteiro, de 8 da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. Não tinha tempo ali para descansar, era tão de 1 ou 2 horas no máximo. Então, foi um crescimento profissional que não me arrependo jamais. Não foi fácil, lógico, nunca é fácil, mas me arrependo jamais. Foi um dos aprendizados que eu mais agradeço por ter vivido.
na minha vida. Eu lembro ele muito pequeno, assim, tudo que a gente ia fazer, meus primos vinham aqui pra casa, a gente ficava nessa sala aqui. E aí a gente via Olimpíadas, a gente via as coisas. E sempre ele que ia e fazia as coisas. Porque criança, tinha 12, 13, 10, ele era menor que eu, né, que a gente. E ele já tomava iniciativa, ia lá, cozinhava e virava um negócio astronômico. Todo mundo falava, nossa, meu Deus do céu, como é que pode o negócio? Desde pequeno ele falava que queria ser chefe, já que ele queria fazer gastronomia. Então isso era uma coisa que é dele desde sempre, da vida toda. E aí ele fez os cursos e tal, formou. E aí quando ele voltou, ele virou pra mim e falou, irmão, vamos montar um restaurante? Eu falei, vai, vamos embora. É seu sonho, vamos tocar junto. O Savé eu acho que se tornou tão especial justamente não por ser na minha casa, mas por eu ter a gastronomia como uma paixão que eu vivenciei, que eu cresci com a gastronomia como paixão, como afeto. E quando eu voltei da Suíça, eu quis trazer isso para minha família, fazendo jantares com amigos, familiares aqui em casa. E foi tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava. E a gente chegou num ponto que viu que tinha que ser bem mais profissional. O Savé tem essa característica de ter acho que um ar, uma atmosfera intimista, um local aconchegante. Ele é diferente só pela chegada, que é um local totalmente diferenciado de Brasília. A gente fica no alto de uma colina, que é bem diferente. Só por ser no quintal da minha casa, acho que o Savé já se torna mais aconchegante. A gente começou a procurar alguns locais, algumas lojas para poder mudar. E quando a gente começou a comentar isso com nossos clientes, familiares e amigos que acompanhavam a gente, eles mesmos não deixavam a gente sair daqui, porque eles falavam que a experiência começava em você chegar aqui no Savé. Eu trabalho muito não só com prato, com ingrediente, mas trabalho com a percepção do cliente diretamente com aquele prato. Então a gente tem um tartar de picanha defumada que a gente faz aqui, que a gente serve num caixotinho e a tampa dele é aberta. Então a gente serve o tartar em cima e dentro a gente serve o alecrim aceso. Então a gente acende o alecrim e fecha. E quando chega no cliente a gente abre essa tampinha que sai a fumaça do alecrim que lembra um defumado, que é a da picanha. Então é interessante ver a reação do cliente em certas ocasiões como essa. Então, eu procuro cada vez mais trazer essas percepções diferentes para a comida, não somente um alimento que a gente precisa para se alimentar, e sim para ser uma experiência por completo. Eu vivi muito no menu degustação lá fora, trabalhei muito com isso e quis trazer de alguma forma diferente para Brasília, que a gente não tem mesmo aqui, menus degustação. E eu acho que é onde eu consigo mais usar a minha criatividade, que é onde eu mais gosto de trabalhar, que eu gosto de trabalhar com afeto, gosto de trabalhar com experiências vividas, com uma história de fato no prato. Onde eu consigo transmitir o que eu senti pelo prato e o que eu quero que ele chegue à mesa e que o cliente sinta a mesma coisa que eu pensei quando eu estava criando. É difícil falar de criação não tem como eu explicar como que se cria um prato. Ele pode vir de uma técnica, pode vir de um ingrediente, pode vir de uma experiência vivida, de uma lembrança, mas o ideal é que ele tenha uma história. Eu acho que isso é o mais importante, é o que eu tento sempre colocar em cada prato que eu crio.
maiores exemplos é o carro-chefe da gente aqui no Savé, que é o javali com jabuticaba, que vem da minha infância. Eu peguei a jabuticaba, que é uma das memórias afetivas que eu tenho da minha infância, com meus avós, com minha família, meus primos, criança brincando na chácara dos meus avós e colhendo jabuticaba. Então eu quis trazer a jabuticaba de alguma forma para algum prato e da jabuticaba eu fui colhendo os outros ingredientes que foram se unindo para construir a história desse prato. Brasília é uma cidade privilegiada, a gente tem o Cerrado aqui, né? E a diversidade de frutos que a gente possui é absurda. E Brasília, a gente é mais ainda privilegiado porque ela foi projetada para ter frutos o ano inteiro, né? O solo de Brasília foi projetado para isso. E eu cresci com frutas, não só em casa, mas na chácara do meu avô, na rua. Sempre gostei muito e procuro trazer sempre isso para minha cozinha. Gosto muito de casar fruta, não só para sobremesa ou uma entradinha, mas também com pratos principais. Uso muito jabuticaba, a gente trabalha muito com saladas, a gente trabalha com romã, a gente usa muito essa diversidade de frutas para trazer doçor, acidez, essas coisas assim para a cozinha. E eu tento trazer sempre essa parte de Brasília, essa parte do Cerrado para a história dos meus pratos. Pimentão vermelho, amarelo. Tem em caixa? Não. Pimentão verde a gente não trabalha. Já é na pergunta. Depois de algumas semanas conversando com alguns clientes mais fiéis assim a gente decidiu não mudar de lá. E aí a gente falou, tá, mas já tinha fechado outro local, já estava em obra, o que é que a gente faz? A gente decidiu abrir um outro restaurante. E aí, conversando tudo mais, eu decidi abrir o Ouriço Restaurante, que é mais para frutos do mar. Foi uma decisão minha, uma paixão minha que eu tive quando eu tive o primeiro contato assim, mais forte com frutos do mar, que foi na Austrália. E acabei me apaixonando também. E a gente foi fazer uma pesquisa de mercado e tudo mais e viu que o Brasil, de fato, não tem uma operação pequena, mais intimista de frutos do mar. A gente tem grandes operações, mas não tem uma operação, de fato, menor, mais intimista. Sou daqui de Brasília, não tem mar, a gente é apaixonado, acho que todo mundo que mora aqui é apaixonado por mar, porque a gente quer sempre fugir, né, pro mar, para ter uma parte de lazer, botar o pé na areia ali, conversar, ficar em família. E a parte de frutos do mar, lógico que a logística hoje em dia é muito mais fácil, tudo vem de avião, quando vem, então é muito próximo, a gente tem distâncias muito grandes por causa do avião, então a gente consegue ter produtos muito frescos, apesar de ser tão distante, né, do mar, de a gente estar no meio do Brasil. Então, mas de fato, o mais difícil foi isso, né, procurar ingredientes que fossem de qualidade e o frescor mais próximo possível do mar. Então foi onde a gente decidiu, de fato, abrir um restaurante de frutos do mar, que é o Ouriço hoje. A experiência do Ouriço pra gente era vocês estarem chegando ali naquele timão, né, abrindo aquela porta
pés na areia e olhar e ver que você pode estar ali na noite, entra naquela parte do salão de ver estrelas, ver lua. Aí você pode entrar também no salão dia, que a gente fala que é o mar, o sol, o barco, o sol. Tem o cantinho do submarino, você está ali, está olhando para fora e vendo os peixes, né, passeando ali. Quando você sobe, você se sente mergulhando com os peixes sobre você. E por fim também você pode descer as escadas e ir lá para fora e a gente tem um outro barco te esperando. A gente quer que você tenha várias experiências dentro daquele ambiente, além do sabor maravilhoso, né? Porque tem muita gente que acha que é chefe ou que forma querendo ser chefe, mas não tem noção de uma coisa que você tem que ser cozinheiro e não chefe. Chefe é somente um cargo que você tem como cozinheiro. A experiência, eu acho que em qualquer ramo, em qualquer parte profissional do mundo inteiro, a gente precisa de experiência. Por que comida de vó, comida de mãe é tão boa? Porque elas fazem aquilo há 10, 20, 30, 40 anos. Então, se eu faço a mesma coisa há 10, 20, 30, 40 anos, não tem como eu estar fazendo cada vez pior, não. Tá fazendo cada vez melhor. E em 40 anos, eu vou ter 40 anos de experiência fazendo aquele prato. Quem entra na minha cozinha e quer aprender, aprende, porque a gente é capaz de aprender tudo. É só cada um querer. Então eu falo para todo mundo que trabalha comigo, basta você querer para você aprender. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas aprender todo mundo aprende. Eu acho que é isso, a experiência que a gente adquire é isso, no dia a dia, na repetição. Eu falo para todo mundo também, é chato, você tem que chegar, tem que picar a cebola, tem. No primeiro dia você corta o dedo, corta a cebola desse tamanho, corta mais, no segundo dia você já corta melhor, no outro dia você não corta mais, daqui a um mês você está cortando rápido, daqui a um ano você corta a cebola igual se você tivesse, sei lá, cortando a manteiga ali, pronto. Então, acho que é isso, experiência não só nisso, mas de sabores, seu paladar vai apurando, você vai conhecendo os sabores, de fato, diferenciando os sabores, não só o sal e açúcar, entendeu? A gente consegue sentir uma acidez, o que precisa de uma acidez, o que não precisa, o que precisa de um doçor, e às vezes com detalhe, uma acidez, ou com menos sal, com mais açúcar, com um vinho, com uma fruta que traz uma acidez, pode mudar totalmente o sabor e o destino do prato. Eu comecei na gastronomia por causa de doces, por causa de confeitaria, então eu gostava muito de fazer isso. E hoje eu estou para abrir um café, uma confeitaria, que de fato eu falo para todo mundo que é o meu primeiro sonho. Então, minha primeira paixão, na verdade, foi a confeitaria, né? Acho que a cozinha quente caiu pelo destino na minha mão, assim como os restaurantes. Mas posso dizer que agora, sim, de fato, estou realizando um sonho, que é abrir a minha confeitaria. E não só isso, mas com a minha noiva, com a pessoa que eu amo, que é a Gabriela. A gente vai concretizar isso junto. E na verdade é a concretização do sonho de nós dois, né? Porque eu sempre tive vontade de ter um café e, enfim, por vezes tentei até procurar franquia, porque eu não sou dessa parte de cozinha, aliás, eu não entendo nada dessa parte de gastronomia. Sou mais da parte administrativa, financeira, e acabou que nunca tinha dado certo e agora a gente resolveu construir isso juntos. E, enfim, vai dar super certo, cada um na sua área, né? E junto com isso, estamos casando também em 2 meses, né, amor? Também. Não só isso. Bom que a gente aproveitou para bagunçar tudo junto, né? Fazer uma coisa só, ela quase não é agoniada. Um ano super conturbado, mas com boas notícias, boas novidades. Vai dar tudo certo. Vai. Eu vou conquistar o primeiro sonho que eu tive, que era abrir uma confeitaria depois de ter outros 2 restaurantes. Então, para mim isso é muito... Eu tenho que agradecer muito a todo mundo que sempre me deu muito apoio, muito suporte, porque sem eles, principalmente a minha família, eu não teria conseguido isso.
Eu sou muito família, então eu me busco, eu me seguro, são muito neles, sabe? E o apoio que todos eles sempre me deram foi muito importante. Não só na época onde eu estava na faculdade, mas quando estava lá fora, que eu ligava para todo mundo, falava que estava numa situação que eu não estava conseguindo mais. Foi mal. E eu sempre tive o apoio de todo mundo, sabe? A minha bisavó, que já faleceu, foi me despedir no aeroporto quando estava indo para a Suíça. E ela muito forte lá, sempre foi a matriarca da família ali. Depois que eu parti, que eu fui pro voo de fato, depois de um tempo minha avó veio falar isso, que a minha bisavó falou que chorou muito. Depois de um tempo ela me ligou também para me dar a força, me dar o apoio. E o apoio de uma pessoa tão importante é essencial nessas horas, eu acho. Hoje ela já é falecida, mas eu fiz também uma homenagem para ela, ainda em vida, que é o pudim da Bisa, que ela gostava muito de fazer. E eu repliquei isso nos meus restaurantes. É um sucesso, eu tive a honra de dar para ela experimentar também. Então foi uma coisa bem... que eu tenho que agradecer muito a Deus por ter esse contato com ela, com pessoas que não tem nem, às vezes não tem nem avós. Eu tinha meu bisavó, meu bisavô também já faleceu, mas eu tive o contato, tive o prazer de conhecê-los. O pudim da Bisa é muito especial, muito mesmo. É um pudim que foi feito em homenagem à minha mãe. Eu até brinco com ele que eu quero uma sobremesa em minha homenagem. Mas brincando, lógico, ele só faz rir. E ficou gravado, e hoje, graças a Deus, é uma das sobremesas que mais pedem, né? Todo mundo ama o pudim da Bisa. Muito orgulho dele, tudo que ele já fez na minha vida. Eu agradeço muito a Deus e a minha família por tudo que eu conquistei até hoje. E com certeza é total mérito deles. E meu, lógico, mas com o apoio deles eu não teria conseguido. Ele faz aquilo com carinho e com amor, né? Então, eu não tenho nem o que... A minha alegria é muito grande. Eu vejo que é uma coisa que realmente ele gosta e está ali e só tem a aumentar isso, só tem a crescer, né? Porque ele realmente é o menino de ouro. Só dizer que eu sou extremamente grata ao relacionamento que a gente tem, à nossa troca positiva e diária, o quanto que eu me sinto mais completa depois que você chegou na minha vida e, enfim, o nosso relacionamento começou. Eu fico muito feliz com as grandes conquistas que a gente tem tido, que a gente tem realizado. O que a gente está vivendo aqui, eu vivi a minha infância inteira e acho que foi por isso que eu me apaixonei pela gastronomia. Eu cresci cozinhando com meus pais, meu padrasto, meus avós, e a gente estava sempre rodeado de amor, que eu acho que é isso que é o que eu tento e o que eu busco sempre. Então, a minha história foi feita de afetividade, de amor, carinho, e por isso que a minha cozinha não podia ser diferente.